agora nós vamos ler aqui Juízes a partir do capítulo de número, ou seja, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 17. Diz assim: ele respondeu: se agora achei graça, ele, Gideão, diga comigo assim, Gideão. Ele, Gideão, respondeu: se agora achei mercê ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu o Senhor que me fala. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha o quê? Oferta. Mais uma vez, a minha o quê? Oferta. A minha oferta. E a deponha perante de ti. E respondeu ele: eu esperarei até que voltes. Por isso que eu dei um envelope aí para você. O Senhor hoje vai esperar uma atitude da sua parte. O Senhor espera-nos. Senhor, eu vou oferecer uma oferta a ti. E aí no versículo de número 19 continua: entrou Gideão e preparou um cabrito. Eu disse o quê? Cabrito. Um cabrito. E bolos asmos. Eu disse o quê? Pães ou bolos asmos de um efa de farinha. E carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os 2 bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou na carne e nos bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Agora salte aí para o versículo de número 25. E diz aqui: naquela mesma noite, repita comigo, naquela mesma noite. Repita comigo assim: naquele dia. Naquele mesmo dia, disse o Senhor: toma um boi. Veja a segunda oferta. Toma um boi que pertence ao seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal. Diga comigo assim: derriba o altar. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai. De quem que era o altar? Do pai. E corta o poste ídolo que está junto do altar. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cime deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, e oferecerás-o em holocausto como lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe disse. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E aos outros diziam: quem fez isso? E perguntou, e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: convertereis vós a Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque
foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Pode ficar sentado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu sei que tivemos toda a atenção agora na palavra de Deus e vimos que num só dia houve quantas ofertas? Aqui tem a revelação do próprio Deus. E nós vemos aqui, num só dia, a primeira vez, Gideão disse: olha, eu vou e vou preparar. Quem sabe me dizer qual o primeiro animal que Gideão preparou? Começa com C, não é, irmão? Cabrito. Era um cabrito! Exatamente! Um cabrito! E também preparou bolo, ou pães, como diz aí. E ele levou tudo, inclusive levou o caldo. Eu imagino que ele preparou aquilo muito bem preparado. Aqui, falando dos nossos queridos portugueses, que eu fui aportuguesado, não é? Às vezes os irmãos têm muita dificuldade, às vezes, de me compreender, porque eu começo a falar aqui alguns termos português, fiche, giro, mas o que é isso? Porque tantos anos lá. E em Portugal você aprende a comer, apreciar um bom cabrito, irmão. Oh, que coisa maravilhosa. Foi lá que eu ganhei esses quilinhos bons aqui. Que coisa boa. E o caldozinho do cabrito não pode faltar. E quando Gideão preparou a sua oferta, ele não disse: olha, eu vou deixar aqui o caldo para eu comer mais à noite. Ele levou o caldo, preparou o pão. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Qual que era o tempo de Gideão? Era tempo de fartura. Era tempo em que ele tinha sobrando. Amigos, não senhores, a terra estava em dificuldade, a terra estava sendo assolada pelos inimigos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem serve a Deus verdadeiramente, o inimigo não pode tocar. E eu quero te dizer que o inimigo não pode prevalecer contra a sua vida. Aleluia. Porque o seu Deus, ele é mais forte. Glória a Deus. Os outros não tinham, mas Gideão tinha. Aleluia. Glória a Deus. E deixa eu te dizer que, apesar dele ter, era um tempo de escassez. E quando a gente olha o tempo de escassez, a gente aumenta as nossas economias, ou seja, a gente poupa mais, a gente guarda mais dentro do porquinho cor-de-rosa. A gente coloca mais à parte. A gente usa a precaução. É isso aí, irmão. Porque a gente diz: olha, preciso poupar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para o reino de Deus você pode dar, porque você vai ser recompensado. Eles estavam esperando um milagre. Gideão foi, preparou a sua oferta e disse: olha, anjo do Senhor, que nós lemos aqui com letras maiúsculas. Está aí na sua Bíblia? Repare aí na sua Bíblia. Está com letras minúsculas ou com letras maiúsculas? Por que será? Vão ser poucas vezes que você vai ver escrito na sua Bíblia esta palavra anjo do Senhor, ou anjo com letra maiúscula. Porque todas as vezes que vem escrito com letra maiúscula, é o próprio Deus que está aparecendo.
diz aí, a partir do versículo de número 25, que ele disse: olha, Gideão, eu quero uma outra oferta. Já falamos aqui. E foi um animal maior. E disse: olha, vai lá e pega do gado. Pega o boi. Pega o segundo e traga. E eu quero, dentro aqui, a partir do versículo de número 25, tirar o tema desta mensagem, que é o tema dessa mensagem: altares que têm que ser destruídos. E eu gostaria que você repetisse comigo o tema dessa mensagem: altares que têm que ser destruídos. Agora vocês. Altares que têm que ser destruídos. Alguns não falaram. E eu gostaria que você falasse. Tá bom? E não faça somente playback. Agora o pastor que vai fazer o playback, tá bem? Então fale. O tema dessa mensagem é: altares que têm que ser destruídos. Ah, como eu gosto de fazer playback. Vou fazer mais uma vez. Diga você. Altares que têm que ser destruídos. Tem altares na sua vida que têm que ser destruídos. Tem altares dentro da sua casa que têm que ser destruídos. Tem muita gente olhando para a vida do outro. Tem muita gente expulsando demônios dos outros. Mas os demônios estão alojados dentro das suas propriedades. Estão alojados, alinhados na sua vida. É tempo disso mudar. Glória a Deus. É tempo de altares em que os demônios estão tomando conta serem destruídos da sua vida. Diz aqui, nesta palavra que nós lemos, que os altares eram do seu Pai. Ah, irmão. O que está no seu terreno? O que está na sua casa? O que o Senhor requer que seja tirado? Eu vou falar aqui alguns altares. O altar dos traumas e do passado. Gideão, uma das primeiras coisas que ele falou com Deus foi: Senhor, eu não posso, porque a casa do meu pai é pequenina. Nós estamos aqui numa situação muito difícil. Então o Senhor está dizendo que eu tenho que ir livrar, mas eu sou um E tem pessoas aqui que carregam grandes traumas na sua vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus, Ele quer te livrar de todos os seus traumas. Amém, Jesus. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. E se você não tiver uma caneta aí, você vai arranjar uma caneta. E se você estiver com o seu iPad, você arranja um jeito aí de sublinhar, porque alguns dão esta oportunidade, ou dão essa possibilidade de sublinhar este versículo, porque é de suma importância para a sua vida. Diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém... 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém, repito, se alguém está em Cristo, repito, se alguém, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia.
Ah, pastor, me aconteceu isto e isto. Irmão, você conjugou bem o verbo. Aconteceu. Está no passado. Aconteceu. Ah, pastor, eu sofro tanto. Irmão, é hora de você se posicionar como nova criatura. Se você está em Cristo, tem esta possibilidade. O se te dá esta possibilidade. Hoje é dia de você arrebentar com esses altares do passado. Glória a Deus. Aleluia. O passado que vem sempre te acusar e dizer: olha, você é assim, assim, assim. Coisas que aconteceram até fora do seu controle. Eu quero te dizer, Deus tem vida nova para você. Glória a Deus. Deus tem vida nova para você. Um outro altar que tem que ser destruído. O altar do medo. Irmão, se você é um medroso, você vai abrir a sua boca agora e vai dizer assim: eu não tenho mais medo. Abra sua boca e diga: Eu não tenho mais medo. você não pode viver debaixo de medos. Você não pode viver debaixo do tormento que vem na sua cabeça. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu quero te dizer que crente não pode ter medo de barata, irmão. Você pode ter nojo, pode ter aversão, você pode ter coisa, mas você não pode ter medo de barata. Barata não pode te fazer mal algum. Quero te dizer isso. Principalmente as mulheres. Que história é essa de ter medo de barata? Barata você tem que pisar nela. Tem que matar. A gente tem repugnância. É outra coisa. Às vezes é usado de maneira diferente. É usado de maneira diferente. Às vezes você tem aquela aversão. Eu quero te dizer uma coisa. Você, crente, não pode ter pânico. O que é o pânico? O pânico é a expressão mais alta do medo. Vocês já viram uma pessoa com pânico? Uma vez, eu peguei um morcego dentro de um casarão, uma mansão, e eu estava fazendo eletricidade. E eu peguei um lindo morcego e abri as asas dele, tirei fotografia, era assim grande. Mas tinha uma moça que, enquanto o morcego estava ali esticadinho, ela quis ver. Mas quando eu soltei o morcego, porque eu não ia matar o bichinho, atenção, não são todos os morcegos que alimentam-se de sangue, não tenha medo de morcego. Tem a maior parte, inclusive em Portugal, que foi lá que eu peguei, não são morcegos carnívoros, não tem nada a ver com sangue, eles alimentam de frutos. E a moça viu, até quando eu estava ali com ele, mas quando ele bateu as asas, gente, aquela moça arranjou um desespero tal. Enfiou-se para debaixo da cama. Uma coisa impressionante. Aí depois o irmão dela disse, né? Abrimos a janela, conseguimos enxotar o bichinho para fora. O irmão dela disse, ela tem pânico de tudo que bate asas. Até os pássaros. É o medo que aterroriza. Pastor, eu tenho pânico. Isso tem que acabar na sua vida. Você tem que superar isso. Com licença, Karina, posso dizer a sua experiência com a ponte? Estávamos um dia caminhando ali na Riviera.
do orbe. E mais à frente tinha uma ponte. E a Karina queria voltar para trás. Eu tenho pânico, pastor. Tem, mas não vai ter mais, irmão. Que história é esta? Você tem que acabar, você tem que superar. Não pode não ser de uma vez. Mas isso é um inimigo que quer colocar na sua vida. Isso não agrada a Deus. Os medos, ainda mais em excesso. E nós caminhando ali, a Karina achava cada escada, irmão, para desviar. Olha, essa escada aqui eu acho que vai dar lá na rua. Eu acho que essa aqui, esse portão aqui abre-se e a gente pode passar por aqui. Não, irmão, o caminho é esse da ponta aqui, a gente vai passar lá. E ela passou na ponte. Nós temos que vencer os nossos medos. O medo não deve ser um altar que Satanás vai aproveitar na sua vida e vai conseguir entrar. Abra sua Bíblia aí. Como eu disse, nós vamos ler alguns versículos. Não quero ser muito longo. Estamos na série, lembrando, a série Exército de Deus. Faço parte do Exército de Deus. E um soldado que você é, você não pode ter medo, não pode temer. Tem que ser soldado valente. E aí o Salmo de número 34 e versículo de número 4. Abra aí a sua Bíblia. Salmo de número 34, versículo de número 4. Diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Eu posso ter a sua atenção? Você pode fixar os seus belos olhos aqui no pastor. Eu vou te dizer um segredo que você já sabe, porque você já leu aí. O segredo para você se ver livre de todos os medos, de todos os temores, é buscar ao Senhor. Levanta a sua mão, de preferência à direita, assim. Levanta assim. Diga assim: eu te busco, Senhor. Diga mais uma vez: eu te busco, Senhor. E deixa eu te informar, se você busca de todo o seu coração, você vai ser livre de todos os seus temores. Não quero me acreditar aqui que tem gente que só dorme com luz acesa. Não quero me acreditar aqui que tem mulher que agarra-se ao marido com medo que ele se morra durante a noite. Algumas talvez falam assim: Jesus, leva, por favor. Já que eu não posso, não há possibilidade no Evangelho de divórcio. Pode ter acontecido no seu passado, mas você agora é nova criatura. Amém. Ah, irmão, não pode ser fraco. Amém. Já que não tem essa possibilidade, tem pessoas que aproveitam-se. Jesus, olha aí, leva, por favor. Não quero me acreditar que tem maridos aqui que saem de casa, mas saem tremendo. Ai, se a minha esposa, ela parte para a eternidade. Tenho medo disto. Não quero me acreditar que você, mamãe, tem essa insegurança que te perturba. Ai, se o meu filho se acontece. É normal, escute. Nós transmitimos segurança. Mas não é para você viver debaixo de medos. Você não pode viver debaixo. Tem pessoas que estão debaixo de medos. Esse altar tem que ser quebrado.
Terceiro altar, prostituição, fornicação e todos os relacionamentos fora do casamento. Preste atenção. Cada relacionamento sexual fora da presença de Deus são pactos que você faz. Isso tem que ser tudo quebrado na sua vida. Há muitas pessoas que vêm aqui à frente, eu falo com os obreiros, e eu ensino, olha, tem que fazer a oração de confissão, confessando ao Senhor Jesus Cristo. E o modelo de oração que eu passo é o seguinte, olha, estão quebrados todos os pactos, mesmo que foram inconscientes. Tem que ser quebrado. Ah, pastor, ele me falou que aceitou Jesus. Mas está firme na presença de Deus? Não! Obreiros, tem que fazer a oração de confissão. Amém. Quem conhece Jesus, agarra-se. Quem conhece Jesus, continua fiel. Quem conhece Jesus, está servindo continuamente no templo, como você está. Amém? Amém. Aleluia. Há muito crente aí. Vou puxar uma coisa lá de 1900 e tal. Muito crente denorex. Alguns não sabem o que é isso. Mas os... Ai, irmão. Quem passou pelos anos 86 e estava ali com seus 15, 16, 17 anos, lembra-se? O denorex era shampoo. Shampoo. Era um shampoo. Mas mas ele parecia um shampoo, mas não era um shampoo, ele era um remédio para anticaspa. Então era o Denorex, que parecia um shampoo, mas não era. Era um remédio para caspa. E muita gente confundia com shampoo. E tem muita gente aí te enganando, pensando, fazendo você pensar que ele é crente, que conhece Jesus, mas ele era um crente Denorex. Está cheio de pacto, tem altares na sua vida que tem que ser destruídos. E nós, em nome de Jesus, vamos levar pessoas a destruir esses altares. E altares da sua vida que tem que ser destruídos, vão ser destruídos em nome do Senhor Jesus. Não se engane. Vamos ler aqui versículos muito fortes. Eu estou tentando poupar para que você não saia daqui muito tarde. Mas Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Você não pode ter dúvida, irmão. Nós temos uma posição declarada e bem definida. Ô Edson, corta aqui para mim. Corta aqui. Corta para mim, irmão. Câmera 1, corta para mim. Posição bem definida, clara e definida sobre o casamento. Casamento é entre homem e mulher. Não existe outra possibilidade. Não existe. Gênesis 2, 24 diz aqui: por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão a uma só carne. Eu pergunto para vocês, quem é que se torna uma só carne? Homem e mulher. O que é fora disso, irmão, não está de acordo com a palavra de Deus. Nem sequer com a ordem natural está. A ordem humana não está. Só existe banheiro feminino e masculino. Não há outra possibilidade. Se você encontrar um homem dentro do banheiro do toalete feminino, ele errou a porta. Tá mal. Tem que ser expulso dali. E se for o contrário, também não está bem. É
ordem natural das coisas. Não existe meio termo. Tem um versículo muito forte. Vocês querem? Vai ser forte, irmão. É forte. Quer forte? Amém. Amém. Olha aí. Apocalipse 21, 8. Quando salta lá para o Apocalipse, irmão. 21, 8. Até dá um frio na barriga. Apocalipse 21, 8. Vai começar falando dos covardes. Um outro dia a gente vai falar aqui. Porque quando houve a seleção, covardes e medrosos foram os primeiros a saírem do exército. Convidados a não ficar. Agora veja aqui o que vai acontecer com os covardes. Veja aí, Apocalipse 21, 8. Diz assim: mas os covardes, eu disse quem? Covardes. Os covardes. E os que não têm fé. Lembra que eu disse aqui no princípio? Os que não têm fé. Temos que provocar a fé e deixar que a fé venha pelo ouvir a palavra de Deus. Os que não têm fé. E os que são repugnantes na sua sujeira. Os assassinos. E os que praticam a imoralidade sexual. Os que praticam ocultismo, os que praticam idolatria e todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo, com fogo de enxofre. E esse representa a segunda morte. Traduzindo para você, em palavras que você está mais habituado, pessoas deste gênero vão perecer no inferno. Tessalonicenses 4:3. Pode abrir aí. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santos e abstenham-se da imoralidade sexual. Tudo que é fora do casamento não está de acordo com a palavra de Deus. Quebra os padrões da moralidade. E pastor, olha pastor, mas eu não chego a ter relações sexuais. Mas se você provoca, é chamado fornicação. O que é fornicação, pastor? Namorado, namorada, que não chegam a ter a relação sexual, mas eles se tocam a pontos extremos. E tanto o rapaz quanto a moça não pensa em outra coisa. Pensa sempre no ato sexual. Não está de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia chama isso de fornicação. E eu vou ler aqui, ou nós vamos ler de novo, Efésios 5:3. Ora, veja aí. Aí traz diretamente a palavra fornicação. Diz assim, Efésios 5:3. A fornicação e a impureza de toda sorte, ou a ganância, e que nem mesmo seja mencionada, ou seja, que não aconteça no vosso meio. Nem sequer pode se mencionar isto. Nem sequer. Para quem não conseguiu anotar ou achar, é Efésios 5:3.
Nós estamos falando de altares que têm que ser destruídos. Ah, pastor, aconteceu, mas não vai mais acontecer na sua vida, amém? Amém. Porque você está sendo preparado para ir para o céu. E nós queremos que você seja separado, salvo. Outro altar que temos que quebrar, que temos que destruir, já caminhando para o final desta pregação. E quando o pastor fala assim, final, o negócio ainda vai demorar algum tempo. É o altar da inveja e da cobiça. Diga assim, diga com as suas palavras: eu não sou invejoso e nem cobiço as coisas dos outros. Fala, irmão. Não pode ter isso no nosso meio. Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Para você que quer achar aí, é Êxodo 20, versículo de número 17. Êxodo 20, 17. O altar da cobiça, o altar da inveja. Tem pessoas que estão massacrando as outras com inveja. Isto não pode ter no nosso meio. Se o irmão chega com um carro novo, maravilha, que coisa boa que você teve. Irmão, parabéns. Parabéns pelo seu carro. Se comprou a sua casa, oh, que Deus te abençoe muito. Vou continuar orando para você. Se não por você, se não chegou ainda a sua vez, saiba de uma coisa: se você não cobiça, se você não tem inveja, vai chegar a sua vez. Amém. Em nome de Jesus, aleluia. Não podemos ter esse altar, o altar da cobiça. E vemos pessoas que não conseguem alcançar, por não conseguirem alcançar, vão falar mal. Ah, mas isso é muito ruim. Invejoso. Aqui fala do boi, do jumento, do gado. Hoje fala do carro, da casa, do emprego. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25 e 26. Gálatas 5, 25 e 26. Se vivemos em espírito, andemos também pelo espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns com os outros. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, mas a esposa dele é tão bonita, olha, ela podia ter casado, era comigo. E os rapazes ainda que não se casaram, eu vou trocar de namorada, porque a namorada do outro é mais bonita que a minha. Vamos aprender isso, irmão, faz parte do respeito. Esse altar tem que ser quebrado da nossa vida. Não pode existir isto, ainda que você seja tentado a pensar. Quebra isto na sua vida. Não pode ter inveja. Cobiça. Outro altar que tem que ser quebrado: o altar da idolatria. Idolatria. Muita gente só pensa nas imagens. As imagens que foram colocadas diante das pessoas. Mas há mais do que isto. Idolatria, vamos definir aqui como o exagero de se apegar em coisas e em seres. Tem a idolatria com o próprio familiar. Tem pais que idolatra o seu filho ou a sua filha. Tem marido que idolatra a sua esposa. Mas eu adoro. Não, você só tem que adorar
a Deus. É, Você tem que amar, tem que respeitar. é verdade, papai. Mas ela não deve ser idolatrada. Não é uma deusa. Há músicas muito bonitas aí que cantam que a esposa, que a namorada é uma deusa. Está errado, não ouça essas músicas, não ouça isto. Isto não está de acordo com a palavra de Deus. Ainda que a esposa goste de ouvir isto, você é minha deusa, mas não é coisa nenhuma. Deus só é um. É, Senhor. Só adorarás a um Senhor, a um Deus. E a coisa começa a piorar quando começam a adorar os animais. Aqui não tem os papagaios, mas tem gente lá no Brasil que tem uma coisa com papagaios. Alguns querem levar o papagaio para a igreja. Pode, irmão, nenhum animal pode entrar aqui. E tem tartarugas, e tem as iguanas, e tem os mais comuns que são os cachorros e os gatos. Agora pense você se todo mundo trazer o seu animal de estimação para aqui. E cachorros não combinam com gatos, e o pastor está pregando, e aqui vai se espetar uns contra os outros aí. Ah, mas olha que... você pensa que não? Mas já teve gente que eu falei, olha, o seu cão não pode entrar aqui. Não vem mais na igreja. Já tivemos madames com o seu cãozinho de madame. Já viu? Não pode. Você não pode idolatrar, não pode mandar. De acordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Eu não preciso de ler aqui que em Apocalipse que os cães, os feiticeiros ficarão fora do reino de Deus. Não preciso de ler esse versículo. Você já conhece. Não sabeis que uns injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras. Eu disse o quê? Os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Eu vou ler aqui uma tradução que é a King James. É mais duro. Olha aqui o que está escrito aqui. Alguns têm essa versão. Eu acredito que o irmão Sidley, não sei se tem essa versão, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão de Deus, não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie não entrarão no reino de Deus. Meus amigos, pas regarder les homosexuels sur la télé. Falei francês. Acreditem. E há pessoas que idolatram isto. Tem rapazinhos colocando salto para dar os passinhos da Beyoncé. Ai, se eu os apanho. Ai, se eu os apanho. Até mesmo na sua maneira de trajar. E você não deve deixar este lixo ficar entrando na sua vida, na sua casa. Uma vez estava num lugar, iam fazer uma peça de teatro. E chegaram a vestir alguns meninos de menina. Aí quem chegou ali na hora? Pastor Marcos. Mas tirem isso tudo já. Ah, pastor, que mal tem isto? O quê?
É uma peça de teatro, só vão requebrar uma vez. Sangue de Jesus tem poder. Meninas façam papel de meninas, meninos fazem papel de meninos. Se não tem menina suficiente, as meninas vão orar para que meninos sejam salvos. Ah, é, irmão. E aqui as meninas vão ter que orar mais, porque está aparecendo aí muitas meninas. Tem que orar, mas não pode. Você não pode aceitar o seu filho vestir roupa de menina para brincar. Se algum dia você encontrar ele vestido com a roupa da mamãe, você tira e diz: filho, veste a roupa do papai. Cada coisa no seu lugar. Porque senão depois, mais tarde, você vai chorar lágrimas, lágrimas intensas, por causa deste altar que está na sua casa, na sua vida, e que não foi quebrado. Amém ou não? Amém. Ah, o pastor é extremista, não é tolerante. Não, irmão, você se engana. É a palavra de Deus que não tolera isso. E se ela não tolera, você não deve tolerar também. Amém. Amém. São altares que estão, olha, que se está sendo falado, porque está acontecendo. Ah, o pastor não sabia disso, ninguém falou. Mas Deus está olhando para você, irmão. Deus está olhando e as coisas têm que chegar no lugar. Em sexto lugar, o altar da discórdia. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Diga assim, o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É claro isto? Altar da discórdia. Eu não sei se você já viu pessoas que discordam de tudo e mais alguma coisa. Tudo que o chefe diz, ah, mas não é bem assim, isso não é para mim. Tudo que o patrão fala para fazer, ah, não, mas podia fazer assim, assim é melhor, assim é que é, não é? Tudo que o papai diz, ah, o meu pai está querendo saber demais, só ele que manda aqui, eu discordo disso tudo. E a esposa, quando dá para discordar do marido em tudo, mas esse dinheiro não era para ser gasto assim, nós precisamos assim, 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 assim. Ou espírito de discórdia! E quando isso entra na igreja, e quando estamos tomando uma direção, e não é reunião de obreiros, mas a gente tem que falar, cuidado, cuidado. Paulo falou assim, completa a minha alegria. Às vezes querem dar alegria para o pastor. E muitas vezes eu falo, não é festas, não é comida, não é nada disso. Ainda que, irmão, Um bom cabrito é bom. um bom cabrito, uma boa picanhazinha. Uma costela. Uma costelinha. Um franguinho ensopado, e aí vai, por aí. Vai. Uma festa, foi linda a festa aqui que fizeram. Muito obrigado aos irmãos. Inclusive, principais que tiveram aqui, o evangelista Ciderley, irmã Regina, publicamente. E outros mais, Neilde e outros irmãos que tiveram ali. Coisa linda, muito bonito. Mas tem muita coisa que é só festa. O que alegra mesmo é se nós tivermos uma mesma maneira de pensar. É verdade. Sumirmos com a discórdia. A discórdia não leva a lugar nenhum, leva a divisão. Nós vemos pessoas que abandonam, deixam tudo, tinha ministério, áreas que desaparecem na igreja por causa da discórdia, por causa da contenda. É altares que têm que ser destruídos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na igreja, na sua casa, se você é sempre do contra. Já ouviu falar do contra? O contra
A história do contra que afoga. Ele pode afogar lá na foz. Mas mesmo afogado, ele é tão do contra que você vai achar ele lá na nascente. Mas Meu Deus. Perceberam? Consegue. É contra, irmão. Vai contra na correnteza. Está sempre nadando o contrário. São altares que têm que ser quebrados. Nem tudo pode ser como nós queremos. Nem tudo na sua casa pode ser da forma que você quer. Nem tudo na empresa que você trabalha tem que ser da maneira que você quer. Você tem que ser flexível. Algumas coisas vão se encaixar. Com o tempo, as coisas vão se encaixar. Mas você não pode viver uma vida de discórdia. Uma vida que te afasta de todo mundo. Nós temos casos assim que depois viram uma perturbação. Mas tenham todos uma maneira de pensar. Vamos chegar todos a um consenso. Isso traz alegria, vai completar a alegria. Amém? Amém. E por último, agora é por último mesmo, irmão, o altar do amor ao dinheiro. Aleluia. Vou ler para você aqui, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se dedicará mais a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui nós vamos finalizar.